Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu peço que você verifique a sua inscrição. Se não for inscrito, se inscreva. Peço também que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. O declínio definitivo, a queda do boquirroto presidencial Luiz Inácio Lula da Silva do PT pode estar mais próximo do que se imagina, a conferir pelos dados da mais recente pesquisa Datafolha, que é um instituto aliado de um veículo extremamente vinculado ao lulismo e que defende o lulismo delirante, o lulismo exacerbado com unhas e dentes, mas de repente resolveu se descolar um pouco, como inclusive outros veículos estão se descolando. A própria Globo, a gente já vê alguns dos seus jornalistas fazendo críticas ao boquirroto presidencial. Mas vamos aos dados da pesquisa. O que diz a matéria Datafolha, Folha de São Paulo, é o seguinte: uma pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira, dia 14, mostra como o suposto presidente Lula atingiu seu pior índice de aprovação nos 3 governos para os quais foi eleito. Realmente vexatório o desempenho de Lula, não é só pela pesquisa, é pelo próprio governo, é pelo que ele prometeu e a expectativa que ele gerou e não está entregando absolutamente nada ao povo brasileiro. De acordo com a pesquisa, que 41% dos brasileiros reprovam o governo do senhor Luiz Inácio, suposto governo do senhor Lula, tá, pessoal? 41% de reprovação, considerando o ruim ou péssimo, e apenas 24% o aprovam, avaliando-o como bom ou ótimo. Agora, o pior foi as ações, quer dizer, o que foi pior ainda do que tudo isso que a gente está noticiando aqui, foram as ações do governo no sentido de tentar mudar essa realidade. Primeiro, ele mudou o ministro da Comunicação, que era ruim, o Paulo Pimenta, o conhecido Montanha, e trocou por outro pior, esse Sidônio, que não conseguiu ainda mostrar a que veio, não tem nenhuma autonomia. Ele imaginava que ia chegar arrebentando, seria o bambambam da comunicação, e porque foi ele que colocou na cabeça do próprio Lula a ideia de que os problemas do suposto governo estariam na comunicação ou na falta dela junto ao público. Na verdade, o problema do governo, nós estamos cansados de repetir aqui, é o próprio governo. E tudo isso que a gente está vendo aqui alimenta a oposição, alimenta o desejo dos opositores e da própria sociedade, uma parcela considerável, de ver Lula cada vez mais longe do Palácio do Planalto. Ele não merecia estar ali. Não era ele o presidente a estar ali, e os fatos atestam isso. O que está acontecendo, as demarches político-administrativas demonstram isso. Por exemplo, vou dar aqui outro exemplo. Ele disse que o problema dos juros no Brasil era a presença do Campos Neto no Banco Central. Aí botou aquele rapaz, o Galípolo, que aí entrou fazendo discurso. Eu me encontrei com o Caetano Veloso e nós fomos falar sobre números e poesias, a coincidência que existe entre os números da ciranda financeira e os poemas. Meu Deus, que coisa ridícula. Aumentou 1% a taxa de juros e o Lula disse, não, às vezes é preciso fazer isso e tal. Quer dizer, o problema não é mais o Banco Central, o problema é o próprio Lula, gente. Bom, em comparação com a pesquisa anterior de dezembro, Datafolha, a aprovação caiu 11 pontos percentuais em menos de 2 meses, de 35% para 24%, enquanto a reprovação subiu de 34% para 41%. Ele está literalmente derretendo. Eu acredito que na próxima pesquisa, depois que forem apurados os dados concernentes aos discursos proferidos no Pará, por amor de Deus, onde ele, inclusive, confessou um crime ambiental, o cometimento de um crime ambiental. Eu agora estou comendo cuscuz com ovo de pata, porque eu tenho umas patas lá no Palácio do Planalto, estou comendo cuscuz com ovo de ema, o ovo de ema do tamanho da cabeça de vocês, dizendo para a plateia. E na sequência ele disse que também estava preparando ali uns jabutis e... Puxa vida, que coisa, não é? Que presidente é esse? Que país é esse? O Datafolha finaliza dizendo, aliás, a matéria, né, do jornal Folha de São Paulo sobre o Datafolha finaliza dizendo que esse é o pior indicador de aprovação de Lula em seus 3 mandatos, né, de 2003 até os dias atuais, acompanhado de uma reprovação recorde. Os números são os seguintes, começando pelo ótimo bom.
24%, eram 35% em dezembro. Regular, 32%, 29% em dezembro. Ruim, péssimo, 41%, eram 34% em dezembro. E não sabem, 2%, era 1% em dezembro. Lamentável, como lamentáveis são as notícias emanadas do governo. Essa aqui outra, por exemplo, a comitiva que acompanha a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a esbanja, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do PT, em Roma, na Itália, é composta por pelo menos 12 pessoas. O turismo do grupo já consumiu pelo menos 140 mil reais em despesas, valor que ainda deve aumentar com a inclusão das diárias de Janja, porque essas são diárias obscuras, né? O Lula colocou lá um sigilo sobre as diárias pagas à Janja pelos seus deslocamentos como representante do suposto governo brasileiro, além das despesas com passagens dos outros viajantes, exceção apenas de 2 servidoras do Ministério da Fazenda. É muito esbanjamento, não é à toa que o povo repudia. Tony Rodrigues, Além da Notícia.